Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal para mais uma aula passo a passo de amigurumi. Desta vez com o nosso filhote de passarinho. Mais uma receita aqui da Amigurumi Crochê, na qual vou estar disponibilizando de forma gratuita aqui nesta videoaula. Como falei anteriormente na aula do passarinho maior, o tema passarinhos fica lindo na decoração de bebê e nunca sai de moda. Com este amigurumi fácil de fazer, podem ser feitos lindos enfeites de maternidade, como estes das fotos, e também pode ser utilizado em móveis de berço. Agora escolha as suas cores e venha aprender a tecer essa fofurinha comigo. Vamos começar? Vamos dar início, então, pela cabeça e o corpinho do nosso passarinho, iniciando aqui com uma cor rosa. Você pode escolher a cor de sua preferência. A sugestão é que fique a cor do corpinho mais clara do que a cor das asas. Vamos dar início, então, com o anel mágico. Vou prender aqui meu fio. E dentro desse anel, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vamos fechar, então, o nosso anel. E agora já vou pegar aqui um fio de outra cor, e um fio mais fino, para servir de marcador de carreiras. Vou colocar aqui, então, onde será o meu primeiro ponto, da carreira de número 2. Esta segunda carreira, então, será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior, totalizando 12 pontos. Então, vamos seguir aqui fazendo 2 pontos baixos para cada ponto, e eu já vou aqui prendendo esse fio que ficou lá do anel mágico, para prender bem e já ir arrematando. Então, é só seguir com 2 pontos baixos para cada um dos pontinhos. Já posso soltar ali o meu fio atrás e fazer aqui meus últimos aumentos. A nossa terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Então, aqui um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Quarta carreira será de um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. As carreiras de número 5 até a de número 7 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 24 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 3 carreiras e já retorno com elas prontas. E já está ganhando forma. Vamos então para a carreira de número 8, que será um pouco diferente. Vamos iniciar a carreira com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora vamos fazer uma sequência de um ponto baixo em aumento 6 vezes. Um ponto baixo e um aumento. Fizemos uma vez. Vamos para a próxima repetição. Um ponto baixo e um aumento. Esta foi a segunda vez. Vamos novamente. Um ponto baixo e um aumento. Esta foi a terceira repetição. Novamente, um ponto baixo e um aumento. Esta foi a quarta repetição. Novamente, um ponto baixo e um aumento. Esta foi a nossa quinta repetição. E a última, um ponto baixo e um aumento. Então, repetimos 6 vezes um ponto baixo e um aumento. E foi ficando assim.
E agora vamos seguir os últimos pontos com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Finalizamos então a carreira com 30 pontos. A carreira de número 9 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 30 pontos no final da carreira. Eu vou fazendo aqui e já retorno com ela pronta. Vamos então para a carreira de número 10, que também será um pouquinho diferente. Vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, repetindo 6 vezes. 1 e 2 pontos baixos. E agora, no próximo ponto, um aumento. Esta foi a primeira repetição. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e no próximo ponto, um aumento. Esta, então, foi a segunda repetição. 1, 2 e um aumento. Esta foi a terceira repetição. 1, 2 e um aumento. Esta foi a quarta repetição. 1, 2 e um aumento. Esta foi a quinta repetição. E agora vamos para a sexta e última. 1, 2 e um aumento. Esta, então, foi a sexta repetição. E agora voltamos para os pontos baixos normais. Vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Finalizamos, então, esta carreira com 36 pontos. E já temos aqui o formato da cabecinha. Aqui é a cabecinha e aqui começa a barriguinha. As carreiras de número 11 até a de número 14 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 36 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 4 carreiras e retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 14 e agora a gente já pode ter uma ideia aqui de como vai ficar o nosso passarinho, né? Então, vamos seguir para a carreira de número 15 e iniciar com as diminuições. Vamos pegar as alcinhas da frente dos 2 próximos pontos e arrematar aqui com um ponto baixo. E seguir com 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Então, essa carreira será de uma diminuição e 4 pontos baixos até o final. Vamos repetir, então, uma diminuição e a sequência de 4 pontos baixos. E segue assim até o final da carreira, totalizando 30 pontos. E agora chegou a hora de fazermos uma pausa para a colocação dos olhos do nosso passarinho. Eu já deixei marcadinho aqui a posição dos olhos, ó, a gente vai colocar a parte da barriguinha para frente. Aqui está a minha marcação. E aqui, onde a gente inicia as carreiras, eu vou colocar bem para trás, reto para trás. Esta é a posição que a gente tem que colocar. E aqui nós vamos contar as carreiras, 5 carreiras. E entre as carreiras de número 5 e 6, nós vamos inserir o primeiro olhinho. Vou pegar eles aqui, ó. Eles são bem pequenos. Estes aqui são de 5 milímetros.
e eles possuem as travas de segurança. Vou inserir então aqui o primeiro olho. E agora temos que cuidar aqui para deixar uma distância de 4 pontos entre eles. Vamos contar aqui 4 pontinhos para o lado. E a partir do quinto ali, eu vou inserir o olho aqui em cima. Porque tem a bordinha do olho. E aí, depois de colocado, vai ficar 4 pontos entre os olhos. Assim, dessa forma. Agora é só colocar aqui as travinhas de segurança. Já coloquei minhas travas de segurança. Estão prontinhas ali. E agora vamos então dar sequência, seguindo para a carreira de número 16. A carreira de número 16 será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 30 pontos. Eu vou fazendo aqui essa carreira de ponto sobre ponto e já retorno com ela pronta. Carreira de número 17 será de uma diminuição e 3 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo até o final da carreira. Uma diminuição e 3 pontos baixos, totalizando 24 pontos. Vou tirar aqui meu fio marcador só para alterar ele de lugar, pois está ficando meio curto. E vamos seguir para a carreira de número 18, que será de uma diminuição e 2 pontos baixos. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Vamos fazer uma pausa agora para iniciar aqui com a colocação do enchimento. Já temos aqui o formato dele, do nosso passarinho, mas não colocamos ainda o enchimento nem na cabecinha. Então aqui nós vamos colocar aqui o enchimento, moldando a cabecinha dele. E depois, conforme a gente for fechando aqui as carreiras, a gente vai acrescentando mais. Lembrando de não economizar aqui no enchimento, ele deve ficar bem firme. Se colocar pouco enchimento, ele vai ficar murcho, e aí fica feio. Então, temos que já colocar e já ir fazendo com que ele vá ficando compactado dentro da peça. E aí, vai acrescentando conforme vai fechando as carreiras. Vou seguir então aqui para a carreira de número 19, que será de uma diminuição e um ponto baixo, repetindo até o final. Uma diminuição e um ponto baixo. E segue repetindo, uma diminuição e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Vou acrescentar agora mais enchimento. Colocar aqui o que está faltando ainda lá na cabecinha, que não ficou completa ainda. E já fazendo aqui o formato do corpinho também. Sempre moldando a peça. Eu acredito que uma das partes mais importantes do amigurumi é, além, claro, de fazer os pontos bem feitos, ser bem fechadinho, é saber moldar a peça. Porque se não colocar o enchimento da forma correta, ela fica toda torta.
e não fica bonito. Então, a gente sempre tem que ir colocando e já ajeitando o enchimento por dentro, com agulha, que nem estou fazendo agora, e já ir moldando ela para que ela fique no formato certo. Se colocar enchimento somente para um lado e não colocar do outro, ele vai ficar todo torto. Então, tem que saber moldar a peça também. Fica a dica aí para vocês. Vamos colocar mais um pouco aqui nessa parte. E bem no centro ainda falta enchimento, ó. Eu consigo atravessar ele quase com a pinça. Então, eu tenho que colocar enchimento dentro. Até que a peça fique firme. Agora, ajeitar aqui para que não fique puxando o enchimento por dentro quando eu for fazer a próxima carreira. Já está aqui, ó, no formato certinho do nosso passarinho. E vamos seguir, então, para a carreira seguinte. A nossa última carreira, que será de número 20, será somente de diminuições. Vamos fazer diminuições por toda a carreira. Então, serão 6 diminuições no total. Finalizando aqui esta carreira com apenas 6 pontos. Eu vou fazendo aqui e já retorno com essa carreira pronta. Cheguei então aqui no final da carreira, vou puxar aqui o meu fio e tirar esse fio marcador. E agora, ó, ainda falta aqui enchimento nessa parte de baixo aqui. Então, eu vou acrescentar aqui mais um pouquinho, como o furo está muito pequeno, eu vou utilizar aqui a ponta da minha agulha. Até preencher ali o que está faltando. Mas a base aqui de baixo do nosso passarinho, ela tem que ficar mais retinha. Então, só preencher ali o que falta, para poder fechar aqui os nossos pontos, arrematando. Mais um pouquinho. E agora sim, finalizando então aqui o enchimento. E já está bem bonitinho, ó, bem gordinho aqui o nosso passarinho. Só ajeitar aqui o que está faltando com a própria agulha. E ficou assim. E vou apertar, ó, para vocês verem que está bem firme aqui a nossa peça. Então, agora nós vamos só deixar aqui um fio longo para a costura. E cortar esse fio. Vamos então arrematar aqui a parte de baixo aqui do nosso passarinho, passando aqui a nossa agulha entre os pontos, pegando somente a alcinha da frente de cada um dos pontos. Ó, eu pego aqui a alcinha da frente e vou passando então a nossa agulha por todos os 6 pontos que restaram. Cuidar para não esquecer de nenhum. Sempre pegando somente as alcinhas da frente dos pontos. E agora, ó, é só puxar e ele já fechou. Vamos então só dar um nó aqui, para que ele não se abra. E bem no centro desse anelzinho que formou, a gente vai inserir então aqui a agulha, passando o fio por dentro. Puxa bem ele ali, ó, para que ele feche bem. E agora é só dar mais um nozinho aqui. E aí sim, nós vamos esconder esse fio passando por dentro e cortando ele. Agora é só cortar.
está prontinho, então, aqui o corpinho do passarinho. Bem fofinho. Agora, com um fio de outra cor, este aqui é um tom meio parecido com o lilás, eu vou fazer as asas do passarinho. Vamos iniciar, então, com um anel mágico e dentro desse anel, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vamos fechar aqui o anel. Vou colocar aqui meu fio marcador de carreiras. E seguir, então, para a segunda carreira, que será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada um dos pontos da carreira anterior, totalizando 12 pontos. Então, aqui para cada pontinho da carreira anterior, vamos fazer 2 pontos baixos. E são os nossos aumentos. E já vou pegando aqui o fio do anel lá atrás, para ir arrematando também. E vamos então agora para a terceira e última carreira aqui da nossa asinha, que ela é bem diferente, então tem que prestar bem atenção. Vamos fazer primeiro um aumento e um ponto baixo e repetir 2 vezes. Fiz aqui o meu aumento e agora um ponto baixo. No ponto seguinte, vou fazer um aumento e no ponto seguinte, um ponto baixo. E agora, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo e um meio ponto alto junto com ele. Neste mesmo ponto. No ponto seguinte, nós vamos fazer um meio ponto alto. E agora, no ponto seguinte, nós vamos fazer 2 pontos altos juntos. Aqui é o meu primeiro ponto alto e o meu segundo ponto alto. E ainda junto com eles, vamos laçar aqui o fio 2 vezes e fazer um ponto altíssimo, arrematando de 2 em 2 alcinhas. Certo? Agora, no ponto seguinte, vamos fazer um ponto alto. E no próximo ponto, vamos fazer um meio ponto alto e junto com ele, um ponto baixo. No mesmo ponto. E agora vamos seguir, então, com 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos. E no ponto seguinte, nós vamos fazer agora um ponto baixíssimo só para arrematar. Arremata tudo de uma vez só. Prontinho, agora vou tirar aqui o marcador. Vamos deixar aqui um fio longo para a costura. Vou puxar aqui o meu fio. E este fio aqui do anel mágico que ficou já arrematado, nós vamos cortar ele bem rente. E está prontinha aqui, então, a primeira asinha, ó. Ele formou aqui essa pontinha aqui da asa. Agora, vamos fazer outra para o outro lado. Vamos, então, fazer aqui a segunda asa. E as primeiras carreiras, a primeira e a segunda, são iguais. Só vai modificar na terceira carreira.
Então, vamos iniciar com um anel mágico também, e dentro desse anel, 6 pontos baixos. A segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada um dos pontos da carreira anterior, totalizando 12 pontos. Já vou prendendo o fio lá atrás, para deixar arrematado. E aí é só seguir com 2 pontos baixos para cada um dos pontos. Vamos então para a terceira e última carreira, que agora sim vai ser um pouco diferente, porque vai ser invertido. Vamos iniciar então com 3 pontos baixos. Já fiz o primeiro, este é o segundo ponto baixo, e agora o terceiro ponto baixo. Agora, no próximo ponto, nós vamos fazer um ponto baixo e, junto com ele, um meio ponto alto. No ponto seguinte, nós vamos fazer um ponto alto. Agora, no próximo ponto, nós vamos fazer aqui 2 laçadas na agulha para fazer um ponto altíssimo, arrematando de 2 em 2 alcinhas na agulha. E junto com esse ponto altíssimo, nós vamos fazer 2 pontos altos juntos. Um ponto alto e aqui mais o segundo ponto alto. Então, temos 3 pontos juntos. No ponto seguinte, nós vamos fazer um meio ponto alto. Agora, no próximo ponto, nós vamos fazer um meio ponto alto e, junto com ele, um ponto baixo. E agora nós vamos fazer uma sequência de 2 vezes um ponto baixo e um aumento. Então, aqui, um ponto baixo e um aumento. E vamos repetir mais uma vez, um ponto baixo e um aumento. E agora, só para arrematar, no ponto seguinte, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. E vamos deixar aqui, então, um fio longo para a costura. Vou puxar aqui o meu fio e tirar o nosso marcador. E aqui a segunda asa está prontinha, então. Vamos só cortar esse fio que ficou de sobra lá, que já está arrematado. E agora sim, temos então a segunda asa, aqui está a pontinha dela. E elas ficaram certinhas, cada uma ponta para um lado. E vamos deixar aqui então reservado para costurar tudo no final. Com a mesma cor das asinhas, nós vamos fazer agora o rabo do nosso passarinho. Vamos iniciar aqui com um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos fechar então o nosso anel. A segunda carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. Um aumento e um ponto baixo. Já vou prendendo ali o fio do anel lá atrás. E segue repetindo. Um aumento e um ponto baixo. Mais uma vez. Um aumento
e um ponto baixo. Finalizamos então com 9 pontos. As carreiras de número 3 e 4 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 9 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei então aqui a quarta carreira e agora nós vamos fazer aqui um ponto baixíssimo no próximo ponto para arrematar. Vamos cortar aqui o fio, mas não precisa deixar um fio longo para a costura, porque aqui nós vamos emendar em outra parte e vamos fazer igual a esta. Vamos só tirar esse fio aqui, esconder ele lá para dentro, tá? Aquele fiozinho que fica de sobra do anel. Vou tirar aqui o marcador e aqui este fiozinho que ficou de sobra do arremate, nós vamos puxar ele aqui para trás. E vamos deixar ele aqui, certo? E aqui está então a primeira parte do rabinho e agora nós vamos fazer a segunda parte. Vamos fazer novamente um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. A segunda carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. Um aumento e um ponto baixo. Já vou prendendo o fio lá atrás. E segue repetindo mais 2 vezes, um aumento e um ponto baixo. Vamos finalizar a carreira com 9 pontos. As carreiras 3 e 4 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 9 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo essas duas carreiras e retorno com elas prontas. Cheguei aqui no final da quarta carreira e vamos finalizar aqui com um ponto baixíssimo também. Mas agora a gente não vai cortar aqui o nosso fio, só vou esconder ali o fio da sobra lá para dentro. E aqui, ó, nós vamos juntar as duas partes. Vamos unir as duas partes agora, já seguindo com a carreira de número 5. Então, no último pontinho, aquele que a gente fez o ponto baixíssimo, eu insiro a minha agulha, laço o fio lá atrás, puxo aqui para frente e já faço um ponto baixo. Certo? Vou colocar aqui então o marcador, para vocês conseguirem visualizar. E agora, no próximo pontinho, nós vamos fazer uma diminuição. Então, nós vamos pegar as alcinhas da frente dos dois próximos pontos e arrematar com ponto baixo. Então, esta carreira será de um ponto baixo e uma diminuição. Serão, então, 3 repetições para cada parte aqui do rabinho. E chegando aqui no final da primeira parte, a gente já junta aqui com outra parte aqui do rabinho, também na sequência com um ponto baixo e uma diminuição, repetindo 3 vezes, já unindo os dois lados. Então, vamos fazer mais 3 repetições aqui de um ponto baixo e uma diminuição nesta parte aqui do rabinho.
Então, na verdade, toda a carreira é de um ponto baixo e uma diminuição, repetindo 6 vezes, totalizando 12 pontos no final. Falta só mais um aqui. A última diminuição. Prontinho. Então, esta aqui foi a carreira de número 5. Vou só esconder esse fio aqui da sobrinha que ficou. Vamos colocar lá para dentro. E seguir, então, para a carreira de número 6, que será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos no final da carreira. Eu vou fazendo aqui essa carreira e já retorno com ela pronta. Finalizei aqui a carreira de número 6, mas estão faltando alguns pontinhos para chegar até a lateral, então nós vamos só acrescentar aqui mais uns pontos. Vou fazer 1, 2, 3, eu acho que precisa de mais um ainda para chegar bem na lateral aqui da peça. Fiz mais um pontinho e agora sim, ó, consegui chegar aqui na lateral, para que ela fique desse formato. Vou tirar aqui o meu fio marcador, e agora sim podemos fechar aqui a peça com pontos baixos. Vamos unir aqui a parte da frente e a de trás, e pegando os pontos, unindo eles, fechando aqui a peça. Vamos fazendo pontos baixos até o final. Finalizei então aqui a minha carreira aqui de pontos baixos para fechar aqui a peça, e vamos deixar então um fio longo para a costura. Vou cortar aqui o meu fio. E está prontinho então aqui o rabo do nosso passarinho. Ficou nesse formato. Vamos deixar então separado para costurar depois. Agora eu vou utilizar aqui uma agulha mais fina de 1,5 milímetros e também um fio mais fino para fazer então o bico do nosso passarinho. Esse material tá todo aqui na descrição do vídeo, tá? Então, para fazer o bico, nós vamos também fazer um anel mágico e dentro desse anel, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vamos fechar então o anel. E seguir aqui para a segunda carreira. Vamos antes aqui colocar um marcador de pontos, só para vocês visualizarem, porque eu nem utilizo. Aqui então na segunda carreira, nós vamos fazer um ponto baixo para cada um dos pontos da carreira anterior, totalizando 6 pontos também. E já vou pegando o fiozinho que ficou ali atrás da sobra do anel. Já vou arrematando lá atrás. Então, será ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 6 pontos. Agora, na terceira carreira, nós vamos fazer um aumento e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. Um aumento e um ponto baixo. Talvez fique um pouquinho difícil de vocês visualizarem, porque o fio é bem fino. Um aumento
e um ponto baixo. E mais uma vez, um aumento e um ponto baixo. Finalizamos então a carreira com 9 pontos. E ele ficou assim, ó. Vamos só finalizar agora, fazendo um ponto baixíssimo no próximo ponto. E agora vamos deixar aqui um fio longo também para a costura. Vou tirar aqui o marcador e puxar aqui então o meu fio. Essa sobrinha aqui de fio a gente vai cortar. E está prontinho então aqui o bico do nosso passarinho. Ficou assim nesse formato triangular. Ainda com o fio laranja, nós vamos fazer as patinhas do nosso passarinho. Eu vou fazer aqui somente uma com vocês, então se puder marcar aqui o tempo do vídeo e voltar depois, melhor. Vamos iniciar então a pata com um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel e seguir para a segunda carreira. Vou usar aqui meu marcador. E a segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada um dos pontos da carreira anterior, totalizando 12 pontos. Vamos fazer 2 pontos baixos para cada ponto e já prender ali o fio que ficou de sobra do anel. E é só seguir então fazendo aumentos até o final da carreira. A terceira carreira será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos. Eu vou fazendo aqui essa carreira e retorno com ela pronta. A quarta carreira será de uma diminuição e um ponto baixo, repetindo 4 vezes. Uma diminuição e um ponto baixo. E segue repetindo uma diminuição e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 8 pontos. Vou fazendo aqui e já retorno com a carreira pronta. Finalizei então aqui a carreira e agora nós vamos cortar aqui esse fio da sobra que ficou do anel. E vamos fechar aqui unindo os dois lados, achatando assim a patinha. E nós vamos fechar com pontos baixos, unindo a parte da frente com a parte de trás. E é só seguir aqui com uns 4 pontos baixos, mais ou menos, para fechar então aqui essa parte da patinha. E agora é só deixar aqui um fio longo para a costura. Vou puxar aqui meu fio e está pronta aqui a primeira patinha. E agora é só voltar ao início dessa parte do vídeo e fazer a outra pata. Já estou aqui com as 2 patinhas prontas e vamos iniciar então as costuras. Vamos iniciar a nossa costura
pelo bico do nosso passarinho. Então, vamos iniciar aqui na cabecinha, colocando o biquinho na posição onde a gente quer que fique ele aqui entre os olhos. Vamos cuidar para que fique aqui bem alinhado e vamos pegar aqui, ó, essa mesma linha aqui dos olhos, pegando somente as alcinhas de cada ponto e passando o nosso fio, pegando os últimos pontos aqui da carreira do bico. Eu vou pegar aqui alcinha por alcinha, porque esse fio é bem fino e dessa forma a costura fica mais delicada do que se passar inteiro pelo ponto. Então, a gente vai pegando as alcinhas aqui de cada ponto. E aí vai posicionando e verificando se está ficando da forma correta, né? Tem que ficar bem alinhadinho. Bem no centro aqui entre os olhinhos. E aí é só ir passando a agulha, contornando aqui o nosso bico. Pegando os pontos aqui do corpinho. Ó, tá ficando bem bonitinho. Cuidar para que fique a mesma distância de um lado e do outro dos olhos. E seguir com a costura. Ó, está bem alinhadinho, os dois lados estão iguais. E já vamos se aproximando aqui do final da nossa costura. No bico não vai enchimento. Não há nenhuma necessidade. E aqui no último pontinho, a gente vai dar um nozinho para prender bem. Agora a gente ajeita aqui com a ponta da agulha e esconde esse fio por dentro da cabecinha. Prontinho, agora é só ajeitar e cortar o fio. Já está ficando um amor, né? Muito bonitinho. Então agora é só cortar aqui o fio. E essa parte aqui da costura do bico está pronta. Vamos para as próximas partes. Vamos então agora costurar as asinhas, cuidando aqui, ó, para que as pontinhas das asas fiquem com a pontinha para cima. E colocar dos lados certo, elas ficam com as pontas para cima. Vamos então aqui ajeitar a nossa asa na posição que a gente quer que fique. Eu quero que ela fique assim, ó, nesse formato. E a asinha fique assim. E não ultrapasse aqui a linha abaixo dos olhos. Então, depois de posicionar da forma correta, a gente inicia a costura. Vamos deixar aqui nessa linha aqui, duas a três linhas aqui abaixo dos olhos. Mais ou menos, aí você vê como fica melhor para você. E aí é só ir passando a agulha no corpinho e pegando por cima aqui, ó, dos pontos. Passando o fio por cima. Ó, tá alinhado aqui, não tá ultrapassando a linha dos olhos. E agora, ó, eu vou dar mais um pontinho aqui. E vou passar aqui o meu fio lá para cima, porque eu quero que essa ponta da asa aqui não fique
não fique presa, que ela fique assim, dando o efeito que ela tá soltinha. Então, eu vou passar aqui o meu fio lá para a parte de cima, onde eu iniciei a costura, na mesma carreira lá, mais ou menos. E já vou fazendo a costura a partir dali, da mesma forma. Ó, essa pontinha aqui eu também não quero que fique presa, eu quero que ela fique fazendo efeito como se estivesse soltinha, então eu não vou prender todo o fio aqui, eu vou agora passar aqui a minha agulha para dar um último ponto aqui, e agora eu vou seguir com a agulha atravessando lá por dentro, saindo aqui, ó, acima da carreira aqui dos pontos altos, e aí eu vou dar uns pontinhos aqui prendendo a minha asa aqui nessa parte. E aí a pontinha da asa fica soltinha. Bom, agora eu passo ali o fio e prendo a asinha ali. E aí vai ficar dessa forma assim, ó. Só a pontinha soltinha. Um efeito mais bonito do que costurar toda ela, né? Coloquei meu fio da agulha. E agora, ó, eu vou só dar um nozinho passando o fio aqui por cima da agulha. Para dar um nó. E aí eu insiro a agulha para esconder esse fio lá por dentro. Prontinho, agora é só cortar. Só ajeitar aqui. Ó, a primeira asinha então está prontinha, ficou tão bonitinho, né? Agora nós vamos pegar aqui a segunda asa e fazer da mesma forma, posicionar do mesmo jeito e costurar. Já estou com as duas asinhas prontas, costuradas, e agora vamos para a costura do rabinho, então. Essa parte aqui do rabinho, ó, que ficaram os últimos pontos, a gente coloca essa parte aqui encostada no nosso passarinho e deixa a parte do avesso dos pontos para fora. Dessa forma ela já fica com um efeito mais bonitinho. E vamos cuidar para alinhar, ó, o centro aqui entre as duas partes aqui do rabinho com a parte do bico lá. O bico tem que ficar posicionado alinhado com o centro aqui do nosso rabinho. Então vamos posicionar aqui e umas 3 carreiras após o anel mágico invertido lá de baixo, a gente inicia a costura. Na verdade, ficou entre a segunda e a terceira carreira. Mas você vê como fica melhor aí para você. E aí a gente vai só pegando os pontos aqui da última carreira, cuidando do alinhamento lá da parte de cima da cabeça, se está certinho com o bico, aí já fica mais bonitinho. E agora é só seguir com a costura. Peguei aqui no último ponto, vamos só verificar aqui, ó, ficou bem alinhadinho. E agora eu não quero que esse rabinho fique solto assim, ó. Eu quero que ele fique preso aqui atrás. Então, antes de encerrar a costura, eu vou pegar aqui, mais uma vez aqui, o pontinho, e vou sair aqui mais em cima para costurar aqui o rabinho próximo ao corpinho. Então, a gente faz agora uns pontinhos aqui por trás do rabinho, pegando o corpinho, para que ele fique bem presinho
e não fique solto caindo esse rabinho. Então é só dar uns pontinhos aqui por trás. Ó, já está bem presinho. E agora eu só vou passar aqui a agulha saindo aqui do outro lado para dar um pontinho com um nó, para que ele fique bem preso assim, não se solte. Vou só dar um nozinho. E agora é só esconder esse fio. E cortar. E tá prontinha aqui a costura do nosso rabinho. Vamos então agora costurar as patinhas. Vamos então posicionar as patinhas desta forma. Eu gosto que ela fique bem alinhadinha assim no centro com o biquinho, ó. O centro entre as duas patinhas fique bem alinhado com o bico lá em cima. Ó, nesta linha. E então, depois de posicionado, elas fiquem um pouco para frente assim. Aí a gente inicia a nossa costura aqui por baixo. Da mesma forma que as outras costuras. Vamos pegar aqui os pontinhos do corpinho e passar o fio nos últimos pontos da carreira de fechamento aqui da patinha. De forma bem simples. Pode pegar aqui também só as alcinhas de cada ponto, porque, como eu falei antes, é como no bico, é uma costura bem delicadinha. Se pegar aqui o ponto inteiro, vai ficar grosseiro, vai ficar aparecendo aqui a costura. Então, quanto menos aparecer, melhor, né? Por isso que eu pego só as alcinhas aqui entre os pontos. E posiciona dessa forma. Eu também não quero que ela fique solta, eu quero que ela fique presinha ali. Então, eu vou dar uns pontinhos para que fique bem preso. Vamos colocar ela encostadinha no corpinho. E agora, prender com os pontinhos. Da mesma forma que a gente fez com o rabinho. Deixando só a pontinha aqui da patinha solta. E após prender bem, nós vamos só dar um nozinho para arrematar e esconder esse fio. Já está certinho. E agora vou dar meu nó. E é só esconder o fio. E é só fazer a mesma coisa agora para a outra patinha. E aqui está o nosso passarinho prontinho. É tão fofo que fica impossível não se apaixonar, não é mesmo? E o bom é que este tema pode ser utilizado para menina e para menino. Mas não somente para decoração infantil, pois pode ser utilizado de diversas formas, como na decoração da casa, em uma guirlanda de porta, por exemplo. Como você usaria? Me conta aqui nos comentários. E se você ainda não assistiu à aula do passarinho maior, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Assim, você pode fazer a família completa de passarinhos. Gostou dessa aula? Espero que sim. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula.